A Rádio Gazeta apresenta Momento Agro. Informações do mundo rural, cotação, previsão do tempo, papo com especialista e os principais destaques da semana. Momento Agro. Bom dia, gente amiga ligada na programação da Gazeta FM. Bom dia, Rose. Bom dia, Inton. Bom dia, ouvintes da Rádio Gazeta FM. Nós estamos chegando para mais um Momento Agro. Eu sou Inton José, estou chegando por aqui com minha amiga Rose. Isso aí, Inton. Eu sou a Rose Ronchetti e nós vamos juntos até às 8 da manhã deste sábado. Vamos lá então, juntos com o nosso Momento Agro, um programa produzido especialmente para você, produtor, produtora das regiões norte e noroeste do nosso estado. E você já sabe que todos os sábados às 7 da manhã você confere aqui no Momento Agro informações importantíssimas para as produções capixabas. Teremos também, Rose, previsão do tempo, muitas histórias inspiradoras. Também vamos trazer a agenda de eventos e as histórias que tanto conquistaram o gosto do público. E se quiser tirar alguma dúvida com um especialista, já fique à vontade e entre em contato conosco pelas redes sociais da Rádio Gazeta FM no @GazetaFM e envie a sua pergunta. Você pode enviar sua pergunta, tirar suas dúvidas também pelo nosso WhatsApp, pessoal, 99511 1536. Vamos então, para os destaques do nosso programa de hoje? Vamos lá então, Rose. Você está ouvindo Momento Agro. Grãos caem de maneira inesperada e cafeicultores perdem até 10 sacas do grão por hectare. Inadimplência do produtor rural do Brasil sobe a 7,9% no trimestre. Prática da meliponicultura pode aumentar em até 20% a produção de café conilon. Lona instalada embaixo na lavoura de pimenta do reino evita desperdício da especiaria. Família transforma a área de churrasco em empreendimento rural de sucesso. Engenheira civil troca obras e projetos pela produção de cacau e chocolates finos. Vamos juntos ficar por dentro de tudo que há de novidade no agro capixaba agora, no seu Momento Agro. Começando com o nosso Giro Agro. A Semana Agro em destaque. Giro Agro. Vamos começar então, Rose, contando para os nossos ouvintes os assuntos que dominaram o agro durante esta semana que se encerra. É isso aí, então. E nós vamos começar com uma notícia um pouco triste, né? Para os produtores de café. Grãos caem de maneira inesperada e cafeicultores perdem até 10 sacas do grão por hectare, então. Muito triste mesmo, Rose. Cafeicultores de vários municípios do norte, aqui do nosso estado, estão passando por uma experiência que não é agradável, né? O café passou de verde para seco e caiu do pé antes de ser colhido. A estimativa, segundo especialistas e relatos dos produtores, é de uma perda de entre 5 a 10 sacas de 60 quilos por hectare. Muita coisa, não é? O fato aconteceu com vários clones diferentes, mas em especial com o K61, o Pirata e o LB15, que é um clone de Rondônia. E em municípios como Linhares, Soretama, Jaguaré e Pedro Canário, especialmente em áreas mais planas. A queda precoce dos grãos, segundo o engenheiro agrônomo Felipe Akira Kuboyama, tem algumas explicações. Entre elas, a seca no final de 2024, que pode causar um estresse fisiológico da planta, a chuva nas primeiras semanas da safra, que inclusive atrasou a colheita, e a alta produtividade dos clones precoces que maduraram de uma vez só e o produtor não deu conta de colher. Infelizmente, então, Verdade. A gente vê que o produtor, ele vem, né, numa expectativa enorme quando se aproxima a colheita e aí acontece um fato desse, né? Vamos torcer para que seja algo mesmo pontual. Verdade. Edital para a construção de pequenas barragens em áreas rurais está aberto. O Bandes anunciou o lançamento do programa de financiamento para a construção de pequenas barragens com crédito em condições especiais de até R$150 mil. Podem participar do edital produtores rurais capixabas devidamente regularizados e aptos. É permitido apenas um projeto por proprietário rural. O edital permanecerá aberto por 24 meses a partir da data da publicação. Essa publicação aconteceu essa semana, tá, pessoal? Então, esse edital ele já está aberto. E o programa assegura um valor que cobre os custos de elaboração do projeto,
até a conclusão da obra de até 5 hectares ou 50 mil metros cúbicos de capacidade, contanto que isso seja viável conforme o regulamento. É isso aí, é uma excelente oportunidade, pessoal. Esse é um programa do governo do estado, né, da SEAG, junto com o Fundo de Fortalecimento da Economia Capixaba, e é uma oportunidade para os produtores que têm um menor poder aquisitivo ter aí na propriedade uma barragem para molhar suas produções. Então fiquem atentos aí ao prazo, procurem se informar, porque é uma oportunidade muito interessante. Muito bem. Estão abertas as inscrições do concurso de amêndoas de cacau capixaba. É isso aí, se você é produtor de cacau no Espírito Santo e tem interesse em participar do concurso de amêndoa, fique atento. As inscrições para o 9º concurso de qualidade de amêndoa do cacau capixaba já estão abertas e podem ser feitas até o dia 31 de julho, até o final desse mês. E esse concurso, Rose, é realizado em 2 categorias, e são elas, olha, categoria Linhares, apenas para cacauicultores de Linhares, e a categoria Demais Municípios do Espírito Santo, para produtores de todo o estado. Isso aí, os interessados devem procurar os escritórios locais do Incaper para entregar o formulário de inscrição com os dados da propriedade para cada categoria e também para preencher o formulário do critério de sustentabilidade. Então, se você ficou interessado, fique atento, você deve procurar o escritório do Incaper aí do seu município. As amostras coletadas deverão ser de 6 quilos de amêndoas de cacau beneficiadas. Devem ser embaladas em saco a vácuo, saco de papel revestido com plástico ou sacaria de ráfia. Serão consideradas válidas apenas amostras entregues neste prazo de inscrição. Então, fiquem atentos, o prazo de inscrição e o prazo de entrega das amostras nos escritórios locais do Incaper é até o dia 31 de julho. E tem premiação em dinheiro, hein, Rose? Tem premiação. Pois é, olha, tem premiação e troféu, certificado, premiação em dinheiro, troféu. Primeiro lugar vai receber R$5.000, segundo lugar R$3.000 e o terceiro lugar uma premiação de R$2.000. Lembrando, então, que essa premiação aqui, ela vai eleger primeiro, segundo e terceiro lugar de amostras de Linhares e primeiro, segundo e terceiro lugar de amostras dos outros municípios do Espírito Santo. Legal, para dar oportunidade para todo mundo. Para dar oportunidade para todo mundo. Outro destaque do nosso Momento Agro deste sábado, Jaguaré ganha rota de café Conilon. O objetivo da criação da Rota do Café Conilon de Jaguaré é fomentar o desenvolvimento sustentável do turismo, fortalecer a economia e a cultura, com destaque nos aspectos rurais e agrícolas. A nova lei estabelece que a Secretaria Municipal de Turismo será responsável por identificar, mapear, catalogar os recursos turísticos do município. Isso aí. Atualmente, Jaguaré tem 19 marcas registradas e 60 produtos disponíveis no mercado. É muita coisa, né? Eles estão investindo muito lá. Com essa estrutura da Rota do Café Conilon, será disponibilizado um passeio e aprendizado sobre o processo de produção do café, o trabalho dos agricultores e conhecer aspectos da culinária que tem o café como base. Ou seja, eles vão abrir as propriedades para receber os visitantes, para conhecer aí todo o processo produtivo do café Conilon. Tem tudo para dar certo, viu, Rose? Tudo para dar certo. Tem cada vez mais, então, tem pessoas interessadas nesse tipo de passeio, nesse tipo de programa, né? Especialmente quem vive aí na cidade, nessa correria maluca aí que a gente vive. Vamos agora para o nosso quadro Agro em Números. O Agro em Números. Os indicadores do preço do café caem mais de 20% em junho. Levantamentos do CPEA apontam quedas expressivas nos preços do café em junho. O Arábica tipo 6, bebida dura para melhor, na capital paulista, teve média de R$ 2.126 a saca de 60 quilos. Esse valor é 14% menor a do mês anterior e menor do que dezembro de 2024 em termos reais.
Eu que faço a cotação do café todos os dias, hoje tenho observado realmente essa queda, né, gradativa, então? né? Gradativa, exato. O Arábica fechou o mês cotado a R$ 1.834,36, com expressivo recuo de 21,5% no acumulado do mês. Para o Robusta, a média do tipo 6, peneira 13, aqui no Espírito Santo, que é o maior produtor, né, do país, foi de R$ 1.256,71 a saca, queda de 18%, uma queda maior ainda do que a do Arábica, né? Sobre a de maio e a menor desde junho de 2024 em termos reais. O mês encerrou a R$ 1.105,07 a saca, um acumulado significativo, uma baixa de 20,75% no mês. Inadimplência do produtor rural do Brasil sobe a 7,9% no primeiro trimestre. A Serasa Experian divulgou na terça-feira, dia 1º, a inadimplência do produtor rural no primeiro trimestre deste ano. E a notícia não é boa, né, então? Segundo dados do órgão, a inadimplência do produtor rural, pessoa física no Brasil, atingiu 7,9% no primeiro trimestre, aumento de 0,9 ponto percentual na comparação com o mesmo período de 2024. Ou seja, o produtor, pessoa física, chega ao final do primeiro trimestre desse ano um pouco mais endividado do que no primeiro trimestre do ano passado. Pois é, e os produtores qualificados como grandes proprietários tiveram o maior percentual de inadimplência no período, marcando 10,7% e superando a média nacional. Além deles, a categoria de arrendatários teve inadimplência mais alta, com 9,5%. Em seguida, vieram os médios proprietários, com 7,8% e os pequenos, com 7,2%. Outro destaque: venda de máquinas agrícolas cresceu 30% em maio. As vendas de máquinas agrícolas no Brasil somaram 6,5 bilhões em maio, 30,4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAQ. No acumulado do ano, as vendas somaram 26 bilhões, uma alta de 22,8% na mesma comparação. A justificativa para esse aumento, de acordo com o presidente da Câmara Setorial de Máquinas Agrícolas da ABMAQ, foi o resultado expressivo dos bons negócios realizados durante a Feira AgriShow, que aconteceu em abril em Ribeirão Preto. É a maior feira de máquinas e implementos agrícolas da América Latina. E os bons números da feira puxaram aí também o aumento, né, nas vendas de máquinas agrícolas no período. É chegado o momento, Rose, da gente colocar música na conversa. Vamos dar uma aliviada aí nesse monte de número que a gente falou, né? Vamos para uma coisa mais leve. Isso aí, uma higiene musical, pessoal. Isso aí. E você pode pedir sua música, viu? Pelo WhatsApp 995 11 15 36. Peça aí uma música que te traga uma recordação aí da sua época em que você trabalhou no campo, em que você de repente estava exercendo alguma atividade e essa música tocava e marcou muito para você. Peça que a gente toca aqui. Hoje nós vamos atender o pedido da nossa amiga ouvinte Geni, de Jacupemba. Ela oferece essa música especialmente para o esposo dela, o Luécio. Rita, bom dia, tudo bom? Eu quero ouvir a música de Paulo e Paulinho, Obrigado, Homem do Campo. Aí eu ofereço para o meu esposo, que tem 23 anos que trabalha no campo, né? A gerente da fazenda. E a todos que trabalham na agropecuária, tá bom? Beijo, fica com Deus. Tenha um bom dia e um bom final de semana. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo,
pela madeira da construção, pelo couro e fios das roupas que agasalham a nossa nação, pelo couro e fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante e o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil, seus atletas, heróis e soldados, que a Santa Terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que ainda guarda com zelo a raiz da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão e pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. La la ya, 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 la la ya. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão e pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. Muito bem, ouvimos a música atendendo o pedido da Geni aqui no nosso Momento Agro com César e Paulinho. Obrigado ao homem do campo. É isso aí, então. Obrigada, Geni, pelo prestígio aí, por nos ouvir e por pedir a música. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas lembrando que nós já estamos de volta. E na volta do intervalo, o assunto é Papo do Especialista. Nós vamos falar sobre o Plano Safra lançado esta semana. É só um instantinho e a gente já volta. Todo sábado você ouve das 7 às 8 da manhã. Momento Agro, aqui na Rádio Gazeta. Rádio Gazeta. Você está ouvindo Momento Agro, Papo de Especialista. Estamos de volta agora com Papo de Especialista aqui no nosso Momento Agro. Bem, Rose, você que alertou no programa passado sobre esse anúncio, né, do governo federal que estava sendo bastante aguardado, né, sobre o lançamento do Plano Safra 2025-2026. E saiu, né, Rose, um dos principais instrumentos de apoio à produção rural no Brasil. O plano conta com recursos destinados especialmente à agricultura familiar. É isso aí, então saiu, alguns especialistas estão dizendo que foi além do que se esperava, outros acham que ficou aquém do esperado, mas o fato é que para a agricultura familiar foram liberados 89 milhões. E depois desse anúncio, né, para a gente entender na prática, para os produtores capixaba, qual a importância desse anúncio, o nosso Papo de Especialista de hoje vai ser com o subsecretário de Estado da Agricultura Familiar, Rogério Favoretti. Rogério vai nos esclarecer todas as dúvidas. E nós vamos começar já com a pergunta. O que você achou, Rogério, do valor divulgado para o Plano Safra como um todo?
ficou dentro do esperado? Se a gente for olhar as expectativas do setor, tanto da agricultura familiar como da agricultura não familiar, é claro que esses segmentos, eles sempre esperam mais. E aí a gente observa que o montante anunciado pelo governo, ele demonstra também um esforço em manter o apoio ao setor da produção agropecuária, né, com atenção especial à agricultura familiar e à transição para práticas mais sustentáveis. É positivo observar que também houve um crescimento em relação ao plano safra anterior, né, o que demonstra, né, e reforça o compromisso, principalmente dos governos, com a segurança alimentar, com o fortalecimento da economia rural e a geração de renda no campo. Eu digo isso assim, que foi um esforço de garantir esses recursos em relação à questão de orçamento, né, do próprio governo, né, as dificuldades encontradas tanto com colocaria aí também um pouco a questão política, né, que estamos passando atualmente, de relação do governo com o Congresso. Então, eu entendo que esse montante, esse valor, ele está dentro do que o governo consegue hoje disponibilizar. Então, acredito eu que sim, é um bom valor, poderia ser mais, como os segmentos sempre esperam mais, mas ele é um bom valor e dá para se realizar muitos investimentos diante desses recursos que foram disponibilizados. Secretário, e quais as principais mudanças e avanços do Plano Safra 2025-2026? Eu acho que assim, a gente pode destacar que houve um aumento do valor, 516 bilhões, um aumento de 8 bilhões para o setor da agricultura empresarial, é um valor nunca antes colocado a esse segmento. Acho que é um registro que a gente tem que fazer. No caso da agricultura familiar, foram 89 bilhões desses valores, também distribuídos, por exemplo, para o Pronaf, que tem diversas linhas de crédito que beneficiam diretamente aos agricultores familiares, diversas outras linhas, como, por exemplo, o programa de garantia safra, colocado mais recursos no sentido de garantir a produção e da garantia, né? Eu acho que isso é fundamental, da garantia da safra de valores, como o Proagro Mais, né, a questão das compras públicas, assistência técnica. E também uma coisa importante é o programa de transferência de embriões. Isso é uma medida inédita, né, que incentiva a genética e a inovação no campo. Aos agricultores que trabalham na produção de leite, por exemplo, com gado leiteiro, essa iniciativa ela é importante, fundamental. Rogério, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que o valor anunciado é um recorde da agricultura familiar para o Brasil. O que isso representa para a agricultura familiar aqui do nosso estado? São mais acesso a crédito, né, e investimentos. Com esses valores, 89 bilhões destinados ao Pronaf. O Espírito Santo ele pode ampliar o número de famílias atendidas com financiamentos, tanto para custeio da produção, como no caso do café, como a questão do hortifruti, mandioca, cacau, hortaliças no geral. Isso tudo é importante. O fortalecimento dos projetos de empreendimentos de agroindustrialização de base familiar e também para aqueles agricultores que estão aí trabalhando, que têm o interesse em mudar a sua forma de produção e iniciar uma transição agroecológica. Também esse tipo de crédito facilita. Muito bem. E a quem é destinado o Plano Safra? O Plano Safra ele é destinado principalmente a produtores rurais de todo o Brasil. Poderíamos dizer assim que ele é estruturado em dois grandes eixos. Um
da agricultura familiar, via o Pronaf, que destina os recursos aos agricultores e agricultoras familiares, aqueles que têm, por exemplo, o CAF, né, o cadastro da agricultura familiar. É importante ter. Um outro destaque importante são os povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, assentados da reforma agrária, jovens e mulheres do campo, cooperativas da agricultura familiar. Esses recursos são destinados especialmente a esses públicos. Tem também a agricultura empresarial, que destina aí a médios produtores rurais, grandes produtores, as empresas agrícolas, fazendas, grupos agroindustriais, cooperativas, agroindústria também de médio e grande porte. São esse público que são os beneficiados diretamente. Para quem está ouvindo a gente, Rogério, e ficou interessado, por meio de quais programas os produtores capixabas da agricultura familiar podem ter acesso a esses recursos do Plano Safra? Aqui a gente pode citar algumas linhas do Pronaf, principalmente da linha de investimento. São as linhas de créditos. E aí, de forma mais detalhada, tem o Pronaf Agroecologia, Pronaf Jovem, Pronaf Floresta, Pronaf Bioeconomia. Tem o Pronaf Convivência com o Semiárido, Pronaf Produtivo Orientado, tanques de resfriamento, projetos para aquicultura e pesca, melhoramento genético, como já foi falado anteriormente, e traz também algumas novidades, como avicultura e também conectividade no campo. Eu acho que isso é fundamental, né? Leva informação, colabora com o desenvolvimento do setor da agricultura familiar principalmente, que é o segmento que mais precisa desse tipo de incentivo e desse tipo de investimento. Uma outra linha assim, que não pode deixar de ser mencionada é o programa Mais Alimentos, que é uma linha dentro do Pronaf. E aí o Mais Alimento, ele prevê principalmente o financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas. Essa linha de financiamento, ela vem de forma especial, de forma fundamental para fomentar, para apoiar o agricultor na sua propriedade, na produção principalmente de alimentos. O senhor poderia falar, secretário, para a gente finalizar, qual o primeiro passo para acessar os recursos do Plano Safra? Acho que o primeiro é estar inscrito no CAF, Cadastro da Agricultura Familiar. Esse cadastro ele é essencial para comprovar que a pessoa ou aquela família se enquadra como agricultor familiar. Portanto, para acessar as linhas do Pronaf, é necessário ter. Posso até já, por exemplo, indicar como o INCAPER, que é nosso órgão público de assistência técnica, para o agricultor procurar os escritórios locais do INCAPER e providenciar o seu CAF, né, o Cadastro da Agricultura Familiar, sindicatos de trabalhadores rurais, prefeituras que tenham convênio também firmados com o governo federal, podem estar emitindo CAF, enfim, cooperativas que estejam habilitadas, entidades da agricultura familiar como um todo, devem ser procurados para providenciar esse documento, porque esse documento ele precisa estar válido. O CAF ele tem que estar válido para que ele seja de fato um documento que vai facilitar o acesso a essas linhas de créditos para o agricultor. Obrigada, Rogério. Obrigada por atender a nossa demanda e obrigada por esclarecer, tirar todas essas dúvidas aí para os produtores rurais. Histórias que inspiram. Conheça quem transforma o agro. Vamos contar a história, Rose? Vamos contar a história. Chegou a parte que a gente mais gosta, né, Ita? Fala a verdade. Muito legal, muito inspiradoras histórias que a gente tem ouvido aqui no Momento Agro, né? E hoje nós vamos contar e ouvir mais uma história, meu amigo, minha amiga. A engenheira civil que trocou obras e projetos pela produção de cacau e chocolates finos. Isso aí, nós vamos contar hoje a história da Fabiana Salomão Reinholtz Macedo. A Fabiana é uma graça de pessoa, desde já um abraço. Fabiana, você que está aí na Feira dos Municípios, daqui a pouco eu passo aí para te dar um abraço.
A Fabiana, ela deixou o córrego São João Pequeno, lá no interior de Colatina, então, ainda muito jovem. Ela foi embora para Vitória, estudou, se formou lá na capital em engenharia civil e por lá mesmo ela ficou trabalhando. Em 2015, o pai de Fabiana adoeceu e ela voltou para Colatina para ajudar na propriedade da família. Mas, empreendedora como é, Fabiana queria fazer algo diferente, inovador e não só dar continuidade ao trabalho do pai. Com esse olhar aí de quem estava procurando alguma coisa muito especial, à sua volta, a Fabiana viu nos poucos pés de cacau que tinha ali plantado no sítio a possibilidade de fazer algo diferente, que era o que ela buscava. Eu encontrei no cacau a possibilidade de agregação de valor. A ideia inicial era vender amêndoa de cacau especial, não era vender chocolate, mas me apaixonei por esse universo e acabei começando a produzir chocolate especial. Então, assim, eu retornei para a propriedade por uma necessidade de ajudar minha família e acabei mudando de profissão por causa disso. A nossa propriedade não é uma propriedade do cacau, é uma propriedade que produzia café e outras coisas. A gente tinha apenas 250 mudas de cacau plantadas já com idade avançada, mas foi através dessas mudas desses pés de cacau que a gente desenvolveu toda a nossa marca e surgiu então a Reinhold Chocolates. Mas não parou por aí não, hein? A fábrica ganhou uma loja própria e juntamente com a lavoura de cacau, o sítio se tornou um ponto de agroturismo, uma oportunidade para os visitantes mergulharem em uma experiência que permite conhecer desde plantio do cacau até degustação do chocolate, tudo em um só lugar. E hoje a gente tem a nossa loja fábrica, onde a gente faz e recebe o chocolate e recebe as pessoas para o agroturismo, onde as pessoas elas têm a oportunidade de conhecer todo o processo, desde a lavoura de cacau até o processamento final do chocolate. Então você pode vir aqui conhecer como que é o processo de plantio, o processo de poda, o processo de colheita, fermentação, secagem do cacau e depois fazer uma degustação guiada na propriedade. Degustação guiada dentro da fábrica, né? Que aí a pessoa conhece todos os nossos chocolates, tem uma experiência sensorial bem diferenciada e entende como é esse processo de fabricação de chocolate. E o chocolate dela é bom, tá, então? É muito bom o chocolate dela. Toda essa trajetória rendeu a Fabiana o Prêmio Estadual Sebrae Mulher de Negócios em 2022 na categoria Produtora Rural. E levou a Fabiana à fase regional do prêmio, representando o Espírito Santo. Falando assim, parece que foi tudo muito fácil, tudo muito simples, né? Mas não foi bem assim não, né, Rose? Não foi, não. Desafio sempre aparece, né? Muitos desafios. E eles começaram dentro de casa, no caso dela, então. Eu fui a filha que saiu para estudar, então uma dificuldade muito grande da pessoa que não estava relacionada à roça começar a administrar a propriedade. Então no início foi bem difícil a gente ajustar. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, nunca foi uma pessoa preconceituosa de ver a mulher como segundo plano, mas era difícil dele aceitar inicialmente que a filha, que nunca se interessou pela roça, agora estaria no comando. Então esse foi um grande desafio, adaptar toda a propriedade para a colheita do cacau adequada, para o plantio do cacau de qualidade, também foi um desafio gigante. Então foi muita dedicação nesse sentido para que as coisas realmente funcionassem e chegassem no resultado que a gente tem hoje. Inquieta que em 2023, Fabiana teve a ideia de fazer chocolate com as amêndoas de cacau de outras produtoras, pensando lá nas mulheres do cacau, aquele grupo de mulheres que nós já falamos aqui, que ela também faz parte e que nem todas elas têm fábrica de chocolate. São todas as mulheres do cacau que têm interesse de fazer o chocolate delas pela Reinhold Chocolates e colocar a marca delas e não querem fazer esse investimento ou não querem esse serviço de produzir o chocolate. A gente produz o chocolate, a pessoa coloca a marca dela e aí ela coloca, né, que a produção é nossa, porque precisa dessa questão da legislação. E aí, para as mulheres do cacau, a gente tem um preço, inclusive, diferenciado do resto do público.
É ou não é, pessoal, uma história inspiradora? Fala pra mim. É muito inspiradora, gente, muito inspiradora. A Fabiana é uma mulher simples, muito lutadora, história lindíssima. Parabéns, Fabiana, e fica aí mais essa experiência, gente, para ajudar a gente a pensar um pouquinho fora da caixa, pra gente buscar soluções que às vezes elas estão ali, bem debaixo dos nossos olhos. A Fabiana só tinha lá na propriedade dela 200 pés de cacau, como ela mesmo diz, meio que abandonados. E ela fez disso um negócio. Pensar fora da caixa, né? Pois é, depois dessa história bonita, inspiradora, é claro que teve as suas dificuldades, seus desafios, né? Vamos agora para a agenda do produtor, no nosso Momento Agro deste sábado. É hora da agenda do produtor. Vamos lá então, Jaguaré sediará encontro do Circuito de Resultados Campo Futuro 2025. No dia 7 de agosto, Jaguaré recebe o Circuito de Resultados do projeto Campo do Futuro 2025 da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. O painel apresentará os dados, os de pimenta do reino, coletados em São Mateus e Jaguaré, e de café conilon, coletados em Jaguaré e Cachoeiro de Itapemirim, e café arábica, levantados em Brejetuba. Além do painel que vai apresentar esses resultados, o evento contará com palestras técnicas e discussões sobre as tendências de mercado. O evento acontece às 8 da manhã no Parque de Exposições Alfeu Sossai, lá em Jaguaré. Os interessados em participar do circuito precisam fazer a inscrição, preenchendo o formulário e marcando a cidade. Selecione região Sudeste, Jaguaré, Espírito Santo, cafés arábica e conilon e pimenta do reino no link e se inscreva. Olha aí o site, hein? cnabrasil.org.br/Campo Futuro 2025. Feira Agro na Tercop 2025 de Santa Maria de Jetibá. Nós estávamos até semana passada falando da Feira de Nova Venécia, que está acontecendo inclusive neste sábado. Agora então, já é a de Santa Maria de Jetibá, que vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de julho. Partiu então Santa Maria de Jetibá. O evento acontece no Centro de Eventos Cultural e Esportivo Sofia Arnholzberger, lá em Santa Maria de Jetibá. Para maiores informações, acesse o site feiraagro.natercoop.br. Vamos fazer uma pequena pausa, Rose? Vamos tomar um café. Na volta tem mais assunto, né? Tem mais assunto. No próximo bloco, nós vamos falar de sustentabilidade. Prática da meliponicultura pode aumentar em até 20% a produção de café conilon. É já já. Todo sábado você ouve das 7 às 8 da manhã. Momento Agro, aqui na Rádio Gazeta. Rádio Gazeta. Você está ouvindo Momento Agro, de olho no futuro. Sustentabilidade no agro. Estamos de volta, pessoal. Momento Agro aqui pela Gazeta FM. Nossa frequência é você. E a Rose, ela fez na verdade, uma ameaça, né? Que ia voltar a falar. Eu até dispensei a fonoaudióloga esse mês, Rose, por causa desse nome aqui, ó. É um trava-línguas. Meliponicultura, né? Isso aí, aprendeu, viu, gente? Ele aprendeu direitinho. Vamos falar então sobre a prática da meliponicultura, que pode aumentar até 20% a produção de café conilon. Isso aí, gente. Como nós já falamos no último programa, a meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão, também conhecidas como abelhas nativas. Na semana passada, falamos aqui que a prática da meliponicultura ajuda a polinização das plantas. Hoje vamos falar então da importância das abelhas sem ferrão para a produção de alimentos, aumentando inclusive a produção e a qualidade do conilon. Quem explica melhor pra gente como se dá todo esse processo é a Thaís Roman, da Jardim de Mel, aquela startup lá de Colatina. As abelhas sem ferrão, elas são responsáveis por polinizar as culturas agrícolas. Acredita-se que 70% daquilo que a gente consome, que é proveniente da agricultura, é dependente, né? Esses cultivos são dependentes das abelhas sem ferrão. A meliponicultura, ela, na
cafeicultura, né, essas duas fontes ali, né, essas duas atividades, elas complementam muito bem, porque existem espécies de abelha sem ferrão que atuam diretamente no cultivo, na polinização do café conilon especialmente. É importante explicar que o café conilon depende da polinização cruzada para aumentar a sua produção, e as abelhas é que desempenham um papel vital. Resultados de testes realizados pela startup Agrobi das lavouras capixabas mostraram aumentos acima de 20% na produtividade de café conilon com a polinização assistida. Já no café arábica, a polinização assistida pode aumentar a produtividade em 16,5%, segundo um estudo da Embrapa Meio Ambiente. Ou seja, é muito vantajoso ter a criação de abelhas, né, a meliponicultura aí na sua propriedade. A meliponicultura ela consegue fazer com que o produtor tenha uma melhora na sua produção em relação à qualidade do produto final, além da quantidade, né, que aumenta a produtividade, né, dos seus cultivos. Em Rose, esse foi então o Hércules, da Jardim de Mel, né, que participou aqui com a gente. E sábado que vem, então, nós vamos continuar nesse assunto. Ainda bem que você aprendeu aí direitinho para falar, porque nós vamos continuar. Nós vamos conversar com produtores que já têm essa prática há alguns anos e também como você faz para iniciar a criação de abelhas sem ferrão aí na sua propriedade. Se de repente você ficou interessado, gostou do assunto, acha que tem como fazer aí, fique atento que na semana que vem a gente vai falar para você como fazer, ter aí na sua propriedade a meliponicultura, as abelhas sem ferrão. Pois é, fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento ao Hércules e à Thaís por nos ajudarem com as informações sobre a importância das abelhas nativas para a sustentabilidade. Vamos de tecnologia, então. Vamos lá. Tecnoagro, inovação no campo. Tecnoagro, no nosso Momento Agro. A lona instalada embaixo da lavoura de pimenta do reino evita desperdício da própria pimenta, Rose. Isso mesmo, então. Visionário e em busca de facilitar a colheita, ao mesmo tempo que evita o desperdício, o produtor rural Sávio Caselli Torresani, lá de Pinheiros, espalhou e fixou lonas no solo para recolher a pimenta. Essa iniciativa veio quando o Sávio viu a divulgação de uma empresa que vende a lona e resolveu então fazer um teste com umas 15 carreiras. Em seguida, ele colocou em uma área de 45 hectares e atualmente já são 92 hectares do plantio com essa lona instalada. Satisfeito com o uso da tecnologia, Sávio fala dos benefícios do uso dessa lona. Ele explicou para mim, então, que a pimenta, próximo do período da colheita, acontece de cair. Cai. E aí ele falou, com essa lona, o desperdício é zero. Ele vai explicar melhor pra gente aí no áudio. Fala pra gente, Sávio. Nós decidimos usar a lona de ráfia, pois ela facilita a colheita, né? Porque as pimentas elas não caem diretamente no solo. Ela evita as perdas também, pois nós conseguimos obter 100% do que é produzido. Como não cai no chão, também não se mistura a areia, o solo ali, e a gente consegue facilmente visualizar a pimenta e recolhê-la. Nós estamos usando as lonas desde 2024. Nós instalamos elas em 2024 e já tem 1 ano e meio que a gente está usando. Nós fizemos ela por uma safra. Pelo que nós avaliamos até agora, foi super viável. É muito interessante, o retorno foi muito rápido. Ainda mais porque o preço da pimenta ele se manteve nesse patamar acima dos R$30 nos últimos 5, 6 meses. Então nós conseguimos ter um retorno muito bom. E aí, ficou interessado? Sávio então vai explicar que o custo de implantação é alto. Só que os benefícios, o retorno compensam esse investimento e ensina a fazer conta para poder perceber as vantagens da tecnologia. O que o produtor precisa fazer conta é que o investimento ele é alto no início, em torno de R$23 mil por hectare, porém o retorno ele foi muito rápido no nosso caso, pelo preço que a gente conseguiu pegar a pimenta em final de 2024 e 2025. Então se ele fizer conta de 300 a 500 gramas por planta que cai no solo
solo onde não tem a lona e ele não consegue recuperar isso, é muita vantagem. Outra coisa é que você consegue esperar que as plantas fiquem com as pimentas bem maduras para que você colha elas todas de uma vez. Então isso também abaixa o custo de colheita. Você vai pagar um pouco menos por quilo colhido para os colhedores, porque eles conseguem colher uma grande quantidade em um único dia. O produtor disse que a retirada dos grãos de pimenta de cima das lonas, por enquanto ainda é feita de maneira manual. Mas eles já estão estudando aí, então, uma forma de mecanizar esse trabalho. Eles estão desenvolvendo lá na propriedade mesmo uma forma de resolver essa parte da retirada dos grãos de cima da lona. Vamos esperar para ver o que vem por aí. Isso aí. E fica aqui os parabéns, ao mesmo tempo que agradecemos ao Sávio por receber a nossa equipe e participar aqui conosco. E abraços para ele aí por essa iniciativa que prova que é possível inovar a todo tempo para melhoria na produção do campo. É isso aí. Muito obrigada, Sávio. Agroturismo, gastronomia e cultura rural. Agroturismo em destaque. Vamos lá então, Rose, com os destinos, a gastronomia do campo em destaque no nosso quadro de agroturismo. Esse é mais um quadro que o Inton gosta muito, gente. Gosta. O Inton, ele vai daqui a pouco virar um mochileiro aí, conhecendo todas essas experiências. Lugares bonitos e comida boa. E comida boa. E a experiência de agroturismo de hoje, Inton, ela bem que poderia também estar no nosso quadro Histórias que Inspiram. Família transforma a área de churrasco em empreendimento rural de sucesso. Hoje nós vamos então falar do Sítio da Mata, lá na comunidade São Geraldo, interior de Nova Venécia. Há 6 anos, a família do William Canelato Boldrini começou o empreendimento no sítio lá onde eles moram. Onde antes existia apenas atividade rural, agora também funciona um restaurante com vista para uma represa, cenários preparados para fotos e criação de pavão, que encantam especialmente a criançada. Nós fizemos uma areazinha de churrasco aqui, que era um negócio para família. Aí começamos a vender, o negócio deu tão certo que tivemos que crescer e até hoje estamos crescendo. Aí funciona todo final de semana. E a represa já tinha. Aí a gente só fez quiosquezinho ali do lado, né? Nós começamos em 2019, nós começamos uma coisa pequena, era para 15 pessoas. Minha mãe já trabalhava no restaurante, trabalhou no restaurante 15 anos como dona de restaurante e era o sonho dela abrir um negócio aqui no sítio. Já vinha muita gente. Antes disso, eu trabalhei 6 anos na feira, vendendo aves exóticas, galinha caipira, e fiquei bastante conhecido no sítio, na feira. Aí o pessoal começava a vir no sítio, comprar as criações, as aves, pavão, galinha de raça. Aí o pessoal sempre perguntava assim, olha, rapaz, começa a vender um peixinho frito, uma cervejinha, um tira-gosto, almoço com galinha. E foi aí que nós começamos, que foi o sucesso. Almoço com galinha caipira. Na época nós começamos muito pequeno, não tinha estrutura direito, entendeu? Eu comecei pegando as coisas emprestado, comprando no cartão e por aí vai, dificuldade do dia a dia. Era um negocinho para 15 pessoas. Aí o negócio foi crescendo. Hoje já faz 6 anos e dia de domingo agora a gente tem almoço, fogão a lenha, self-service, variedade de comida, almoço, porções, bebida, drink. E chegou nessa proporção que tá. Tem dia de domingo aqui que tem 100, 200 pessoas. O negócio que começou quase por acaso se tornou uma nova fonte de renda para a família. A gente já tinha plantação aqui. Mexe com café, a gente mexia na época com horta, entendeu? Hoje não, hoje só tem café e pimenta. Mas é isso, em busca de uma renda, entendeu? Tinha renda e buscamos aumentar a renda da propriedade. Uma renda extra, no caso, né? É aquilo que nós sempre falamos aqui, não é, Inton? Pensar fora da caixa. Verdade. Mais uma vez a gente volta nesse ponto. Olhar ao redor. Você pode ter aí na sua propriedade uma oportunidade de negócio bem na frente dos seus olhos. Tenho certeza que esse papo aí em volta dessa churrasqueira, né, que se tornou esse empreendimento esse restaurante, rural, né? surgiu num bate-papo ali, comendo um churrasquinho, tomando uma gelada. Como ele explica, né, pra gente. Ele fala aí, foi muito também por incentivo dos amigos. Isso. E como a gente já falou aqui, tem muita gente procurando esse tipo de atrativo, querendo, né, espairecer, tirar um tempo aí em lugares mais sossegados. Parabéns ao William, parabéns para a mãe dele que trabalha lá junto com ele e muito sucesso para o William. Beleza, depois da história aí do William falando sobre o agroturismo aqui no nosso Momento Agro, é hora da previsão do tempo, Rose.
Vamos ver como é que fica o tempo para a próxima semana e vamos saber, né, se vai ter chuva, se vai esse friozinho, será que continua, então? Vamos conferir com Hugo Ramos, do Incapé. Momento Agro e a previsão do tempo. Bom dia, minha gente do campo. Aqui é o Hugo Ramos, meteorologista do Incapé. Chegando com a previsão do tempo para você que vive e trabalha no norte capixaba, cuidando da lavoura, da criação e de tudo que vem da terra. Neste sábado, o tempo fica instável no nordeste. Tem chance de chuva fraca e passageira ao longo do dia, por conta da umidade que vem do mar. Mas no norte do estado, o tempo fica mais tranquilo, com nuvens, mas sem chuva. As temperaturas sobem, o que favorece o crescimento das culturas de ciclo curto. E os ventos no litoral seguem com intensidade fraca moderada. No domingo, o sol volta a aparecer com mais força. O dia começa nublado, mas melhora durante a tarde. Bom para quem precisa fazer colheita, controle de pragas ou adubação de cobertura. Sem previsão de chuva, então vale a pena monitorar a irrigação e evitar o uso excessivo de água. Na segunda-feira, o tempo segue com sol entre nuvens. Pode ter chuva rápida no litoral logo cedo, mas o tempo abre logo em seguida. No interior, o dia será parcialmente nublado, sem chuva. Um bom momento para cuidar do solo, fazer roçada seletiva ou plantio direto. E atenção, de terça a quinta-feira, o tempo fica firme no norte e no nordeste, com o sol predominando e sem previsão de chuva. Na sexta-feira, tem chance de uma chuva leve no comecinho da manhã no litoral, mas o tempo volta a abrir e não há previsão de chuva. Então já sabe, aproveite o tempo firme com planejamento, use água com consciência e cuide bem da sua terra. Ela é o que sustenta a nossa vida no campo. Acompanhe as outras atualizações da previsão do tempo do site do Incapé. Um grande abraço e até a próxima previsão. Obrigada, Hugo Ramos, que sempre nos atende, pelas informações, e até o próximo sábado. Já terminou, Rose? Já terminou, passa muito rápido, então. Vapt-vupt. Vapt-vupt, a gente nem vê. Mais um Momento Agro aqui na Gazeta. Um prazer estarmos juntos neste programa. Um prazer mesmo, Rose. Aproveitamos e convidamos a você, meu amigo, minha amiga de casa, a participar conosco. Mande aí uma mensagem nas redes sociais, Rádio Gazeta FM Norte, no @Gazeta FM Norte. O WhatsApp da Gazeta está aí à sua disposição, 99511 1536. Participe, conte a sua história, peça a sua música, contribua conosco. Estamos esperando a sua participação. Lembrando, então, que todas as edições do nosso programa estão lá no Spotify. Tá lá, é só você procurar aí no Google Momento Agro Rádio Gazeta. Dá um Google aí, Momento Agro Rádio Gazeta. É só procurar, tá certo, pessoal? Esse programa foi apresentado por mim, Rose Ronquete, pelo meu colega Inton José. Produção da nossa parceira Rose Ronquete e Beatriz Eleodoro. A edição é do Paulo Lúcio, como diz o Inton, nosso capoeirista. Capoeirista, é verdade. Valeu, pessoal. Forte abraço para todo mundo. Bom final de semana. Até sábado. Até sábado e um grande abraço. Você ouviu na Rádio Gazeta Momento Agro.